Graça e paz no Cristo ressuscitado. Aos meus amados irmãos em graça. Meu nome é Hélio Herculano Filho. Hoje é 20 de julho de 2021. E eu gostaria de deixar nessa manhã, nesse período, desse dia, uma palavra que não é minha, não é de homens, que escreveu agora nesse século XXI, mas uma palavra que ela foi descrita no primeiro século, onde o apóstolo dos gentios, todo mundo sabe, o apóstolo Paulo, que foi transformado, pela palavra. E eu creio, meus amados, que essa palavra que eu gostaria de expressar nessa manhã, nesse dia, ela possa refletir nos seus pensamentos e no seu coração essa convicção, essa fé genuína. Porque a fé é algo pessoal de cada um. Você já viu sua fé? Você pode até escrever ela num quadro, numa parede, mas você nunca vai ver a fé. É aquilo que os olhos não viu, que o ouvido não ouviu, mas é o que entrou no coração, meus amados. Isso se chama fé. E o apóstolo Paulo, o apóstolo dos gentios, nesse período que eu gostaria de compartilhar nesse dia com os amados irmãos, era um período de muito sofrimento, de muita dor. Era um período que os cristãos daquela era era uma perseguição implacável. E Paulo viveu essa atmosfera, que ele viveu esse momento ali. Então ele traz uma palavra para a igreja de Roma, ali, uma palavra que ia impactar os corações deles. E ele deixa descrito que eu posso, nesses dias atuais, aonde o mundo, o sistema global, o sistema religioso, o sistema da política, tudo está envolvido dentro desse sistema. Há sofrimentos que você nem possa imaginar. Não tem nem como você imaginar. Cada um levando a sua cruz, passando pelos problemas de família, de familiares, de perca. Quantos perderam seus parentes agora nessa pandemia aí? Então são muitas aflições que abateu sobre o mundo. Mas sempre tem uma palavra da parte de Deus que vai gerar no nosso coração um conforto, um alento. Foi justamente essa palavra que Paulo ele traz ali à igreja de Roma, naquele período ali, que havia uma perseguição implacável. Ele deixa descrito no capítulo 8, as cartas aos Romanos, que diz assim: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Então ele traz uma palavra que poderia e pôde gerar no coração de muitos ali essa certeza que nada poderia separar, Embora as leis eram severas, perversas, mas nada podia separar do amor
do Cristo ressuscitado. Porque nesse período, Jesus de Nazaré já tinha sido ressuscitado. Agora já não era mais Jesus de Nazaré, era o Cristo ressuscitado. Então, meus amados, essa palavra, ela pode se aplicar na minha vida, na sua vida. Você fazer uma reflexão da sua vida, saber que você nunca vai estar só, segundo o seu andar em espírito e em verdade, praticando bem, fazendo as coisas que, sem que você perceba, está agradando o Pai dos Espíritos. Meus amados, essa palavra é uma palavra de consolo, de conforto, para o meu coração, para o seu coração. Eu não sei as aflições que você está passando, os momentos difíceis na sua vida, como eu também estou passando na minha vida, problema de saúde, aos 65 anos, né? Esse ano agora, dessa Covid aí, foi detectado aqui, meus rins, tá complicado minha vida, a minha matéria, entendeu? Porque tudo isso não atinge meu espírito, a minha alegria, o meu gozo de viver. Eu procuro viver os meus melhores dias, não estou deixando nada me tirar o foco, entendeu? Da minha paz, da minha alegria, porque senão eu vou acabar caindo em cima de uma cama, né? Então, são palavras insondáveis, palavras que ela gera no meu coração essa fé genuína no Cristo ressuscitado. O homem fala uma coisa, o homem fala outra, mas a última palavra é dele. Ele é o dono da vida. É como eu sempre falo, só cai um fio do meu cabelo se ele permitir. Eu posso fazer tudo, mas só cai um fio se ele permitir. Meus amados, eu não fico pelos cantos, se eu não me engano, lamentando da minha situação, não. Quem me vê alegre, fala, tá tudo bem. Né? Já fiz mais de 60 exames, agora vou fazer mais de 40 exames agora. Então, meus amados, é assim. Deus vai me proporcionando no meu dia a dia essas condições. Porque é o amor dele, é o desejo dele, que eu gozo dos meus dias em paz, que eu posso falar do amor dele para as outras pessoas. Né? E ele traz essa palavra naquela era que ela possa ser aplicada nos nossos dias, na sua vida. E ele vai mais além ainda. Ele vai mais além ainda, no mesmo capítulo 8, no versículo 35, ele fala: quem nos separará do amor de Cristo? É uma pergunta. Né? Quem pode me separar do amor dele? Quem? Não existe, meu. E ele fala assim: a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada. Nada, meus amados, nada pode me separar de Deus. Eu fui escolhido por Ele, eu sou dele. Vou viver meus dias sobre essa face dessa terra, cumprindo o desejo do Pai. Nos meus dias, no meu trabalho, na minha vida social, minha família, meus familiares, vivendo do meu suor, do meu trabalho. Eu ainda trabalho ainda produzo ainda. Eu tenho que produzir frutos. E esse fruto que eu quero produzir é o fruto do Espírito. O meu trabalho, ele me dá acesso às casas das pessoas. Meus amados, nada pode nos separar do amor dele. Passamos por momentos de tribulação, sim. Quantas vidas passaram agora? Perderam seus parentes queridos, filhos. Mas Deus está te erguendo, dando força. Você tem que vencer a sua natureza carnal. Deixar que o Espírito de Deus flui na sua vida. Te leva a entender o dom da vida, porque é um dom, meu amado. A vida é um dom. E Deus te predestinou, Deus te escolheu para que vivesse nesse século 21 e gerasse fruto do Espírito de Deus.
Então ele continua ainda, como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte todo dia, fomos reputados como ovelha para o matadouro. Então ele estava dizendo naquela era ali, que a situação era muito difícil, que eles poderiam ser como uma ovelha levada ao matadouro. Olha como é que estava a situação daquela nação naquela era ali, no primeiro século. Hoje, o que nos leva como matador, como ovelha, são o sistema. É o sistema que está gerando tudo isso aí nessa face dessa terra. Não tem para onde correr, meus amados. Não tem para onde fugir. É você manter-se firme na sua convicção de fé, vivendo ela em todo o seu ser, confiando, combatendo o bom combate, porque esse é o bom combate. Retendo ela, a genuína fé no Cristo ressuscitado. E ele diz ainda, mas em todas essas coisas somos mais do que vencedor, por aquele que nos amou. Meus amados, não importa a situação que você esteja passando, a luta que você está enfrentando, a dificuldade que você está passando, as enfermidades estão aí, não importa, nada nos separa do amor dele, porque é o amor incondicional. Ele é um Deus zeloso. A nossa luta é a carne. A minha carne quer me levar para os caminhos tortuosos. A minha carne quer levar para caminhos escuros, sombrios. Mas ele é a luz. E na luz se revela tudo. Esclarece tudo. Os olhos iluminados, a mente de Cristo, os ouvidos, porque o que os olhos não viu e o ouvido não ouviu foi o que entrou no coração. Então eu não sei qual é a sua luta nesse dia, ou está sendo nesses dias, nesse ano, mas nada vai separar você de Deus. Você nasceu porque Ele te escolheu. Você é dele, e da palma da mão dele ninguém te tira. E ele diz assim ainda, porque sou certo que nem a morte, e nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem a potestade, nem o presente, e nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Esse é o segredo, nos revelando as nossas vidas. Aquele que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nós estamos seguros, tranquilos, sem medo do mal. Pode cair 1000 ao teu lado, 10 mil ao teu lado, mas tu não será atingido. Nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Temos que batalhar nossas lutas diárias, sim, mas aquilo que nós não tínhamos como lutar, não tínhamos como nós vencer, Ele venceu por nós. Que essa palavra possa gerar no seu coração, nesse dia, ou mês, ou ano, não sei que dia que você está ouvindo essa live. Mas eu tenho certeza, se você olhar para Ele, o autor da sua salvação, deixar de olhar para os homens, olhar para Ele, porque o que era necessário fazer, Ele já fez. Tem um texto na palavra de Deus, que eu aplico ela muito na minha vida. Eu entro no meu quarto, fecho a porta e falo em um culto com Ele. Oh, Abba Pai. E eu tenho absolutamente certeza
que Ele está me ouvindo. Os meus pensamentos têm que ser os pensamentos dele. Coisas boas, coisas genuínas, coisas insondáveis, coisas deliciosas, coisas boas. Pratica o bem, começando por você mesmo. Não deixa de fazer o bem para você mesmo. Quando você fizer o bem para você, automaticamente você vai fruir o bem para outras pessoas que estão ao seu lado. Que Deus te ilumine no seu dia, seu caminho. E o irmão Hélio despede com a paz e com a graça maravilhosa no Cristo ressuscitado. Melhor dia de vida em paz em Cristo.